Apocalipse 14, 8, vamos ler. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O que significa isso? Esse vinho da sua prostituição, as nações que estão bebendo deste vinho, quem é Babilônia? Você já ouviu aquela expressão? Puxa, mas que Babilônia? Não é? Ou seja, que confusão. Não é? Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto? Olha só, Apocalipse capítulo 14, versículo 7, enquanto aqui no 14, versículo 8 fala da Babilônia, no qual o pessoal está bebendo o seu vinho e eles estão embriagados, há uma diferença gritante aqui, onde diz para temermos a Deus, dar glória a Ele, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então a questão, olha bem, a questão nos últimos dias girará em torno do quê? Da verdadeira adoração. Ou seja, entre a verdadeira e a falsa adoração. De um lado você terá os mandamentos de Deus. Do outro lado você terá o quê? Os adoradores da imagem da besta. De um lado aqueles que receberão o selo de Deus. Do outro lado aqueles que receberão a marca da besta. Então, nós temos que entender essa questão. Que nos últimos tempos, a controvérsia entre o bem e o mal girará em torno da verdadeira adoração. A quem nós estaremos adorando nos últimos tempos? A Deus ou ao inimigo de Deus? Através das suas instituições estabelecidas aqui na terra. Continuando, Babilônia. De acordo com o dicionário prático ilustrado, a definição de Babilônia significa terra grande, confusão, embaraço, tumulto, lugar de desordem. Eu achei interessante essa expressão aqui, Babel. Então, realmente, antes de nós analisarmos a questão ali de Babel, realmente muitas pessoas hoje, como nós falamos na semana passada, embora estejam com a Bíblia na mão, elas estão o quê? Confusas espiritualmente falando, amém? Amém no sentido de confirmar que isso é verdade, não é? Porque muitas pessoas estão confusas, elas estão com a Bíblia na mão, mas parece que elas não compreendem algumas coisas de suma importância para nós cristãos dos últimos tempos, apesar de terem a palavra de Deus nas mãos. Estão o quê? Confusas, embaraçadas. Há uma grande desordem hoje no meio cristão, cada um pregando uma coisa. É difícil, né? A pessoa que de repente está começando, está até começando a estudar a Bíblia, é difícil ela saber o que realmente é de verdade, o que não é verdade nesse negócio todo, por causa de tanta confusão. Essa questão que nós falamos aqui de Babel, olha só, Babel, confusão de línguas. Você se lembra da história da Torre de Babel? Sim ou não? Se lembra? Deus, ele confundiu o que ali? As línguas. Veja que a definição de Babilônia tem a ver com Babel também. Babel, Deus confundiu as línguas. Babilônia só pode significar o que então? Confusão religiosa. É óbvio, por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, e nós analisamos que a questão, nos últimos tempos, girará em torno da falsa e da verdadeira adoração, realmente a Babilônia espiritual só pode estar tratando de assuntos espirituais ou doutrinários, que são de suma importância para mim e para a sua salvação. Continuando, Apocalipse 14, versículo 8, repetindo, o segundo anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Esta Babilônia está caída. Por quê? Porque ela está caída. Em outras palavras, este povo, que é descrito na primeira mensagem angélica, que prega o evangelho eterno a todo mundo, começando ali no versículo 6 e no 7, esse povo tem sabedoria de Deus
para desmascarar os enganos da grande Babilônia. É o único povo que desmascara e que patenteia, ou seja, deixa patente, claro, e é o que nós vamos fazer hoje essa noite, os pecados da grande Babilônia. Lá no programa da rádio, onde a gente tem ali o nosso trabalho aos domingos, eu vejo muitas pessoas ligarem no rádio, fazerem perguntas: quem é a grande Babilônia? Quem é essa grande mãe das meretrizes ou das prostituições? E muitas pessoas dizem assim: isso é um poder que virá no futuro. Mas não esquentem a cabeça, porque nós não estaremos mais aqui. Oh glória, amém, aleluia. Será que nós não estaremos mais aqui mesmo na terra? Quando esse poder realmente estiver totalmente estabelecido e perseguir o verdadeiro povo de Deus? Eles não definem quem é esse poder, mas Deus tem um povo neste mundo, um povo que tem entendimento, como eu disse, um povo humilde, que busca a verdade, que desmascara. Por isso que diz: caiu a grande Babilônia. A questão do vinho. As pessoas estão embriagadas com este vinho, que é dado por esta Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Oséias capítulo 4, versículo 11, diz: a incontinência e o vinho e o mosto tiram o quê? O entendimento. Ali, quando nós vemos que as pessoas estão bebendo daquele vinho, não é que há uma instituição religiosa que sai por aí na rua e vai dando vinho para todo mundo beber e todo mundo fica cambaleando, andando meio tonto, né? Não é isso. Isso é um simbolismo. Mas como é que a pessoa pode estar sem entendimento ao beber esse vinho de Babilônia? Na questão de doutrinas que não têm bases bíblicas. E aí eles ficam confusos. Eles ficam sem entendimento. Hoje, por exemplo, ligou um ouvinte lá na rádio. Nós estávamos falando sobre a questão da alma, da consciência da alma. Se há consciência da alma após a morte ou não. E aí uma pessoa disse: olha, naquele texto lá, diz assim: não conteis a ninguém a visão. Dizendo que ali era uma visão, não era pessoas reais ali. E eu fiquei assim surpreso de como ele não pôde ver na Bíblia, um homem sincero, super educado, sabe? Você que é uma pessoa sincera mesmo. De não ter visto que nos demais livros, ou nos demais evangelhos, como por exemplo no livro de Marcos capítulo 9, Jesus disse: olha, não contem a ninguém o que vocês viram. Por que eu estou usando aqui esse exemplo? Muitas pessoas estão confusas, sem entendimento, bebendo este vinho, aceitando um pacote de doutrinas que é colocado na mesa dessas pessoas, e elas mesmas não pesquisam por elas através do estudo da Bíblia para ver se realmente é assim ou não é. Então nós precisamos pesquisar por nós mesmos a palavra de Deus para saber o que é realmente a verdade, o que é mentira, para que a gente tome uma posição ao lado daquilo que é a verdade. Amém? Então muitos estão sem entendimento. Muitos estão deixando que suas mentes sejam dominadas por outras mentes, ao invés de elas mesmas buscarem na fonte, que é a palavra de Deus, o verdadeiro entendimento. Continuando. O que contém esse vinho de Babilônia? Então nós vamos ver alguns pontos que contém este vinho de Babilônia. Primeiramente, salvação pelas obras. Antes de nós começarmos a ler ali alguns textos, e depois alguns documentos muito interessantes que eu trouxe esta noite, essa Babilônia, preste atenção nisso, que isso é importante. Essa Babilônia espiritual, do Apocalipse 14, que diz que ela está caída, ela é um renascimento da antiga Babilônia pagã, na época do rei Nabucodonosor, descrita ali no livro de Daniel. Se você quiser entender o que existe nesse vinho de Babilônia, você precisa ir ali no antigo, ou na antiga Babilônia, descrita ali no livro de Daniel, e entender como que era o culto daquele povo pagão antigo. E interessante, alguns estudiosos que acreditam, olha que interessante isso, que a Babilônia antiga do rei Nabucodonosor, na qual a espiritual é um modelo para os últimos tempos, ela foi construída exatamente no mesmo lugar da Torre de Babel. E você viu ali agora há pouco que Babel está em conexão com a questão de confusão no contexto de Babilônia? Olha que interessante.
interessante então alguns fatos. Salvação pelas obras. Falando da antiga Babilônia, deste antigo povo pagão. Daniel 4, versículo 30, falou o rei, que rei? O rei Nabucodonosor, certa vez ele olhando ali para aquela grande Babilônia, aquele grande reino, aquela coisa espetacular, realmente era um reino fantástico aos olhos de qualquer ser humano da face da terra. E ele olhando ali, ele disse o seguinte: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do que, meus amados? Poder, e para a glória de quê? Da minha majestade. Nos dias de hoje, a Babilônia espiritual ensina uma coisa parecida, uma coisa semelhante. Salvação pelas obras. O que Martinho Lutero na época da Reforma ensinou? Que a salvação é pela graça por meio do quê? Da fé. Mas hoje nós vemos o quê? Com todo respeito, claro, aqueles que creem assim. Não estamos atacando a religião de ninguém, nem pessoas. Estamos aqui discutindo no campo das ideias. Não é? Mas hoje nós vemos o quê? Penitências. Não é? Salve-se a si mesmo. Reze tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos. Participe da procissão. Tudo isso está relacionado à própria força que vem de quem? Do ser humano. Não do poder que Deus quer nos outorgar. Então, a Bíblia diz que o único que pode nos dar poder para vencer o pecado é quem? Quem? Jesus. E a salvação só vem através de quem? De Jesus. E Ele é o nosso único quê? Intercessor. Não há outro nome a não ser o nome de Jesus. Nem um santo, né? Mais alguns assuntos que a gente pode abordar também. Nem um santo. Não confessar pecados aos líderes da igreja, ou aos padres, ou aos papas, não. Tudo direcionado a quem? A Jesus. A antiga Babilônia, ela tinha uma doutrina semelhante à que nós vemos hoje. E essa, olha só, e a salvação pelas obras já entraram hoje nas igrejas cristãs também. Né? Eu que acompanho ali a Rádio Musical FM, eu vejo ali muitos pregadores dizendo: olha, traga seu dízimo, traga a sua oferta, e Deus vai fazer isso na sua vida, né? E Deus vai fazer aquilo. Ou seja, as pessoas estão indo por meios tortuosos para obterem as bênçãos de Deus. Sabe? Colocando Deus na parede. Né? Se Deus não me der, eu vou ficar revoltado. Outro dia eu ouvi um pregador dizendo: eu quero que liguem nesse momento agora todos aqueles que estão revoltados. Eu quero falar hoje só com crente revoltado. E vários crentes ligavam ali, pessoas sinceras, porque estão sendo manipulados, estão bebendo vinho de Babilônia. Ah, eu estou revoltado porque aconteceu isso na minha família, eu não aceito. Então, irmã, nós vamos orar e Deus vai agir hoje. Se não agir hoje, eu não sou mais crente, eu não prego mais nessa emissora. E uma vez, só um exemplo aqui para vocês verem como realmente isso não é verdade. Uma vez, um pregador ali, prega pela manhã, ele pedindo ali dinheiro para pagar o programa da rádio, mas ele pediu de uma forma que escandalizava, não é? E o meu irmão ele não é adventista, ele congrega na igreja batista, mas é uma igreja tradicional protestante, não aceita essa linha de pensamento. E ele mandou uma mensagem de texto, porque o pregador passava o celular dele, o número. E ele mandou uma mensagem de texto, dizendo: olha, você está pregando heresia. Você está a serviço do inimigo, agindo assim. Aí esse pregador disse assim, ele se diz profeta. Ele disse assim: olha, eu sei quem é você. Você é uma mulher, olha bem, uma mulher mal amada, que está com depressão, e você vai se converter, e um dia eu vou almoçar na sua casa e você vai pedir perdão para mim. Quer dizer, só aí já desmascarou ele, porque não tinha nada a ver. Então, muita gente está sem entendimento. Por isso que Deus quer que a gente tenha o quê? Entendimento. Porque nós vimos na semana passada que o nosso culto deve ser um culto o quê? Racional. Amém, irmãos? Racional. Outro ponto da antiga Babilônia e que existe na Babilônia espiritual de hoje: adoração a ídolos e imagens de escultura. Jeremias 51, 47 diz: ó, portanto, eis que vem os dias em que executarei juízo sobre as imagens esculpidas de Babilônia.
e toda a sua terra ficará envergonhada, e todos os seus traspassados cairão no meio dela. O antigo culto babilônico era um culto onde havia adoração a imagens, a vários deuses da divindade. E eles adoravam aquelas imagens. Eles achavam que aquilo eram deuses, que eles obteriam respostas através das orações dirigidas a quem? A esses deuses, a essas imagens. Eram vários deles. E isso hoje entrou, digamos, pelas portas do fundo na igreja, que era a igreja cristã antigamente, mas que foi se apostatando, foi se desviando passo a passo da verdade. Por exemplo, aquela imagem de Pedro, ou de São Pedro, que existe ali na Basílica de São Pedro, ali em Roma, no Vaticano, na verdade, aquela escultura é uma homenagem a sabe quem? A Júpiter, que era um deus pagão. E ali você vê, em cima ali da cabeça daquela estátua, o símbolo do deus Sol, porque os pagãos adoravam o Sol. Mas aquela imagem, na verdade, não é São Pedro, mas é um deus da divindade pagã do passado. Então, o outro vinho de Babilônia que as pessoas estão o quê? Bebendo, estão embriagadas com este vinho. Mas o povo de Deus que prega o evangelho eterno está desmascarando toda essa enganação. Amém? Para que a gente fique de pé no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vamos ler todos juntos então esse texto? Vamos ver se vocês estão animados ainda aí. Êxodo 20, versículo 4 e 5, todos juntos. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Você viu que detalhe aqui, ó? Há alguma coincidência com um santo muito adorado aqui no Brasil, ó? Nem nas águas debaixo da terra? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês sabem que é uma imagem que foi achada no rio e as pessoas adoram essa imagem, né? Então, tudo isso vinha de Babilônia. As pessoas estão aqui embriagadas com este vinho. Milhares delas. Mas isso não precisa acontecer comigo e com vocês esta noite. Amém? Continuando. Imortalidade da alma. Talvez um dos assuntos mais polêmicos hoje no meio cristão é a questão da imortalidade da alma, que é um outro vinho de Babilônia. Não é? Olha só, Ezequiel capítulo 8, versículo 14, falando do antigo culto babilônico. Depois me levou à entrada da porta da casa do Senhor, que olha para o norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Quem era Tamuz? Tamuz era um deus da divindade babilônica. Ele morreu e se tornou depois um deus lá no mundo dos mortos. Ou seja, essa ideia é uma espécie de imortalidade da alma. Ou seja, que após a sua morte, você ainda terá uma consciência. Como se fossem espíritos desincorporados no corpo. Não é? E que estivessem em algum lugar. Então eles acreditavam mais ou menos nisso. E isso está acontecendo nos dias de hoje. O que vocês acham? O que vocês acham? Está acontecendo isso nos dias de hoje ou não? Hoje a maioria das pessoas não acreditam assim, que quando a pessoa morre, algo que sai do seu corpo vai para o paraíso, ou para o seio de Abraão, ou para o inferno. Não é o que a maioria ensina? Não é? Muitas pessoas acreditam que nossos entes queridos estão aonde hoje? No céu. Estão nos olhando, estão nos contemplando, né? Contemplando a nossa vida, aquilo que nós fazemos aqui na terra. Os babilônicos acreditavam na consciência após a morte. E isso entrou pelas portas do fundo das igrejas. Principalmente nas igrejas cristãs evangélicas. Não é? Lá na rádio, hoje, nós tratamos desse assunto, sobre a questão da consciência após a morte. E ligou o ouvinte lá bravo, ligou xingando a gente, dizendo que a gente não sabia de nada, que nós estávamos falando bobagem.
não também explicou por que ele queria diferente. E a gente apenas mostrou na Bíblia com educação, com respeito, com humildade. Porque é assim que a gente deve pegar o Evangelho. Sem atacar, respeitando as pessoas e amando as pessoas. Mas o que diz a Bíblia? Eclesiastes 9, 5 e 6. Vamos ler esse texto interessantíssimo todos juntos? Pois os vivos sabem que o quê? Morrerão. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles daí em diante recompensa. Porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tanto o seu amor como o seu ódio e sua inveja já pereceram. Nem tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Quando as pessoas morrem, elas estão lá no paraíso amando, louvando a Deus, felizes, estão ou não? Estão lá no inferno com ódio, rangendo dentes, estão lá? Não estão. Mas elas estão o quê? Descansando. Descansando na sepultura, aguardando a bendita volta de Cristo Jesus. Então hoje, milhares creem diferente. E é por isso que Deus tem um pequeno povo que vai abalar este mundo com a pregação do Evangelho eterno. E muitos vão entender que este povo é um povo sábio e virão para essa verdade. E você hoje é convidado a fazer parte deste povo e dessa verdade. Amém? Continuando. Inclusive, um outro detalhe. Hoje ligaram na rádio perguntando para a pessoa. Ontem, sábado. É um programa de perguntas e respostas. Um teólogo que crê na imortalidade da alma. Perguntaram assim: pastor, ao vivo, no ar, se haverá ressurreição, por que então a crença na imortalidade da alma? Eu gostei dessa pergunta. Achei interessante essa pergunta. E o pastor titubeou, gaguejou, e não conseguiu responder. Por quê? Porque a Bíblia é clara que os mortos não sabem coisa alguma, que a sua memória está no esquecimento, que não há amor, não há ódio, não há nada. Amém? É o que está dizendo a Bíblia. E eu quero ficar com a Bíblia. E você, amém? Outra coisa. Um outro vinho de Babilônia. Poderíamos falar de vários pontos deste vinho. Estamos tratando dos principais. A adoração ao sol, rebatizada de domingo cristão. Em Ezequiel 8,16, falando da antiga Babilônia, da qual há espiritual um renascimento, como nós já falamos, diz: e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. Olha o que esse pessoal, que se diziam adoradores do verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, fizeram quando se afastaram da verdade. Quando começaram a praticar um monte de coisa errada, a mente deles ficaram sem entendimento. Eles ficaram sem entendimento. Não tinham mais a mente de Cristo, a mente da verdade. E fizeram essa coisa terrível. Eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor. Olha, de costas para o templo. E com os rostos para o oriente. E assim, virados para o oriente, adoravam quem? O sol. Interessante. É como se aqui estivesse a Arca da Aliança, né? E os 10 mandamentos, incluindo o sábado ali dentro. E essas pessoas, ao invés de elas orarem, de se ajoelharem, orarem de frente para a arca, elas estavam orando o quê? De costas. Por quê? Porque se a pessoa começa a adorar o sol, e a gente vai ver que o sol foi rebatizado de domingo cristão hoje na igreja, obviamente que ela irá rejeitar o verdadeiro dia de guarda que Deus instituiu, que é o sábado do sétimo dia. Adoração do sol. E os pagãos adoravam o sol no primeiro dia da semana. E qual é o primeiro dia da semana hoje? Domingo. Nós vimos já em Gênesis, capítulo 2, de 1 a 13, que Deus terminou toda a sua obra no sétimo dia, e depois descansou de tudo aquilo que ele fez. Vimos ali no mandamento do sábado, que Deus é o Criador dos céus e da terra, que neste mandamento contém o selo de Deus, porque em 6 dias fez o Senhor, ou seja, o nome, não é? O nome que vai no selo, que é o Senhor. Aí o território que ele ocupa, que é o céu e a terra. O mar e tudo que neles há, que é o título dele, Criador. Essas 10 características, elas sempre fizeram parte de selos reais. O nome, o título e o território que ele ocupava. Ezequiel
Ezequiel 20, versículo 12 e 20. Vamos ler todos juntos, esse aqui, ó. Todos juntos. Demais lhes dei também os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, a fim de que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Como nós já dissemos, quando nós aceitamos o sábado, nós estamos acreditando que Deus, o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, é o Criador dos céus e da terra. É o Deus que nos santifica. E Satanás se levantou exatamente contra esse sinal. É como se ele estivesse dizendo assim, sinal de Deus, eu vou colocar o meu sinal no lugar desse sinal. Eu vou fazer com que essas pessoas me adorem ao invés de adorarem esse Deus Criador dos céus e da terra. E aí o que aconteceu? Vamos ler alguns documentos? Olha só o que o protestantismo diz. Muito interessante esses documentos que eu vou ler agora com vocês. Eu tenho todos esses livros aqui que eu estou citando, tá? Há um livro chamado Os 10 Mandamentos para o Homem de Hoje. Uma escritora que é PhD em teologia. E neste livro ela cita mandamento por mandamento. É interessante. Ela cita lá o primeiro mandamento, coloca até a referência bíblica. Depois cita o segundo, o terceiro, o quarto, vai. E ela vai comentando cada um dos 10 mandamentos, cada um dos 10. Quando ela cita o quarto mandamento, ela cita do jeito que está na Bíblia, lembra-se do dia do sábado. Só que aí ela diz que muitas pessoas se esqueceram do domingo. Na verdade, ela quer levar as pessoas a pensarem que o sábado agora é o domingo. E que as pessoas se esqueceram da importância do domingo. E diz, houve mudança no dia de guarda, do sábado para o domingo. Pois Jesus terminou sua tarefa no sábado e ressuscitou no primeiro dia da semana. Veja que as pessoas estão bebendo vinho de Babilônia, estão confusas. Mas como assim mudança? Onde diz na Bíblia que Deus mudou o sábado para o domingo? Sendo que a Bíblia diz que o sábado foi feito para o homem. Sendo que na Bíblia, quando fala do primeiro dia da semana, não tem nada relacionado à adoração a Deus num dia santificado. Não existe. O pentecostalismo, de forma quase que geral, e há um livro chamado 30 Razões Porque Não Guardo o Sábado, página 20. Eu tenho esse livro também. E são posições ali totalmente fora de contexto, que não dizem nada, que não se deve mais guardar o sábado. Se você ler, você vai certificar do que eu estou falando. Diz a mesma coisa no outro livro que eu citei. Houve mudança no dia de guarda, do sábado para o domingo, pois Jesus terminou sua tarefa no sábado e ressuscitou no primeiro dia da semana. Um outro material, que é uma lição bíblica das Assembleias de Deus, com o título O Crente, o Domínio, o tema da lição de 1989, Maturidade Cristã, eles dizem: o grande pecado que corre nos dias de hoje é a profanação da santidade do domingo. A Bíblia diz que qual dia é santo? O sábado ou o domingo? Que a gente viu até agora aqui. Eu lembro que uma vez no Orkut, numa comunidade, que falava ali da igreja adventista, eu entrei com esse texto aqui, ó. E a maioria era da igreja Assembleia de Deus. Pessoas assim fantásticas, conheço muitos deles, sinceras naquilo que acreditam. Mas estão confusas quanto a essa verdade. Muitos deles, creio que muitos sinceros vão reconhecer que não é bem como eles pensam ser. E muitos diziam assim: não, esse negócio de sábado já passou, o dia do Senhor agora é o domingo. Outros diziam que todos os dias são para Deus. Aí eu citei esse texto. Quando eu citei esse texto aqui, quem conhece o Orkut sabe a expressão que eu vou usar, né? Disseram que eu ia ser excluído da comunidade. Quando eu citei esse texto, eu falei: puxa, mas por que eu vou ser excluído da comunidade? Na comunidade aqui vocês falam mal da minha igreja, vocês citam documentos da minha igreja, torcem todo o assunto, e agora que eu citei um texto, um material de vocês, com todo o respeito, só para a gente dialogar, no campo das ideias, eu vou ser excluído? Porque esse texto realmente deixou a pessoa, não é? Sem saída, podemos dizer assim. Contradiz tudo o que ela falou lá atrás. Por quê? Porque a pessoa que queria me excluir dizia que todos os dias eram para Deus, não tinha nem domingo nem sábado, todos os dias. Aí veio um senhor, um ancião da Assembleia, lá do Rio de Janeiro: Alexandre, não iremos excluir você ainda, mas me diga se essa lição que você tem é a lição do tema tal, do ano tal e tal e tal. E era exatamente a lição que eu tinha, que ele tinha também. Ainda pedi uma cópia, mande uma cópia para mim. E ele dizia assim: olha, realmente eu examinei a lição, é a mesma, é lamentável
essa visão de que domingo é o dia santo. Com certeza o Espírito Santo tocou no coração dele para ele dizer isso. Não é? Então as pessoas estão confusas. Espiritismo, olha o que o Espiritismo diz no livro Os 10 Mandamentos para as Crianças. Vai citando mandamento por mandamento também. Quando chega no quarto, a mesma coisa. Lembre-se do dia do sábado, mas olha o comentário. O nosso sábado atualmente é o domingo. Não se preocupe com a mudança. Ouviu? Não se preocupe. Não tem problema. Assim foi com Eva também. Não tem problema, Eva pode comer. Não vai acontecer nada. Você sabe que Jesus ressuscitou no domingo, não é? Foi por isso que os primeiros cristãos começaram a chamar o primeiro dia da semana de domingo, isto é, dia do Senhor. E olha que coisa maravilhosa se fosse realmente no contexto bíblico. No domingo você descansará o corpo. A Bíblia não diz que o sábado foi feito para que nós descansássemos das nossas labutas, das nossas correrias do dia a dia, que o sábado foi feito para o homem, que no sábado nós iríamos descansar. Claro que antes do pecado, o homem não se cansava, mas o sábado ainda era um sinal de Deus e o seu povo. Era o sinal da criação. Então veja, as pessoas estão confusas, as religiões estão confusas. E o que a gente vai fazer quanto a isso? Qual a nossa posição? Porque o catolicismo no mundo católico, março de 1994, na página 809, preste bem atenção, interessantíssimo esse texto. O sol era o mais importante deus do paganismo. Veja, eles estão admitindo que o sol era um deus do paganismo. Olha bem agora, o sol era adorado na Pérsia e em outros países. Há, na verdade, algo de real e nobre no sol, fazendo com que encaixe-se no emblema de Jesus, o sol da justiça. Olha agora, daí a igreja, não a Bíblia, não Jesus, mas o que? Eles dizem? A igreja. Nesses países teriam ordenado que se mantivesse o velho dia do sol, que seria consagrado e santificado. E assim o domingo pagão, olha agora, dedicado a Balder, que era uma divindade pagã, tornou-se o que para os cristãos? O domingo cristão para Jesus. Não é um tema fantástico isso aqui que a gente está estudando essa noite? Tudo isso é o que? Vinho de Babilônia. As pessoas estão confusas. As pessoas estão sorvendo deste vinho. E agora, a gente vai contextualizar esses textos para ver onde a gente vai chegar com tudo isso. Onde a gente quer chegar com tudo isso? O imperador Constantino, de acordo com a biblioteca da Universidade Livre de Cambridge, declararia a primeira lei dominical, ordenando as pessoas a realmente observar o dia do sol, que hoje é batizado domingo. Começou aqui, depois foi sendo aperfeiçoada essa lei. Ordena-se a todos os juízes, moradores de cidades e operários a repousarem no venerável dia do sol. E agora, olha que interessante. Preste bem atenção que aqui é o ponto onde eu quero chegar. A fé de milhões, reverendo John Bryan, página 421, 422, porque realmente milhões creem assim. Que o domingo é o dia do Senhor, não sabe. Olha bem, já que o sábado, olha o apelo que o catolicismo está fazendo aos protestantes que se separaram da igreja mãe. Olha bem agora, a questão da matrimônio, a mãe das diretrizes, veja só. Já que o sábado e não o domingo é especificado na Bíblia, não é curioso que os protestantes que professam extrair da Bíblia a sua religião, observem o domingo ao invés do sábado? Sim, é claro, não faz sentido. Mas a mudança foi feita cerca de 15 séculos antes do protestantismo nascer. Olha agora, hein? Eles continuaram a observar esse costume como uma lembrança da igreja o quê? Mãe. Como um garoto que foge da sua mãe, mas ainda carrega em seu bolso uma foto ou um fio de cabelo de sua mãe, como uma lembrança e homenagem a ela. O reverendo John Bryan aqui está fazendo um apelo para os protestantes que se desligaram da igreja mãe. Olha, vocês protestantes, vocês estão dizendo, né, que nós somos a Babilônia, que nós somos a prostituta do Apocalipse 17, que nós somos a besta que subiu do mar. Não é? Mas não é curioso vocês dizerem que creem na Bíblia como a única regra de fé do cristão? E guardam então o domingo ao invés do sábado? Ele diz, olha, não tem sentido, porque essa mudança
nós 15 séculos antes de vocês nascerem. Então é um raciocínio muito interessante. Diz que é uma lembrança que a igreja põe aquele garoto que está fugindo, mas ali no bolso ainda há aquela foto. E essa foto, esse fio de cabelo é o quê? Um domingo. E aí, olha agora, Apocalipse 16, 13 e 14. Tudo isso que nós lemos agora, o Espiritismo falando, o Protestantismo falando, o Catolicismo falando, olha aqui a descrição profética disso tudo. Preste atenção. Leiamos todos juntos, para a gente continuar avançando com isso tudo, todos juntos. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Quem é o dragão? Gênesis 3:4, disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. De acordo com Apocalipse 12:9, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e quem? Que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. O dragão, a representação de Satanás. E também o que? O espiritismo, porque o espiritismo surgiu na onde? No jardim do Éden, através de Satanás, usando a serpente como médium, dizendo, certamente não morrerás. A primeira pregação da imortalidade da alma foi ali. E o Espiritismo disse agora há pouco que o domingo é o dia do Senhor, e creio na imortalidade da alma. Besta, Daniel capítulo 9, versículo 20, enquanto estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, houve um erro aqui no PowerPoint, mas o texto de Daniel capítulo 9, versículo 20, na verdade, mostra ali que um animal em profecia significa o quê? Significa um poder ou um rei. E nós sabemos que esta Babilônia espiritual é um poder religioso que reinou durante muito tempo sobre a face da terra e reinará novamente em breve, com total poderio nas mãos novamente. Ela é descrita em Apocalipse 13, versículo 3, que diz, também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou segundo a besta. Se você estudar a história, você vai ver que o sistema papal que perseguia os cristãos, e na época veio a reforma, sofreu uma ferida mortal na Revolução Francesa, em 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, entrou no Vaticano, prendeu o Papa Pio VI, o Papa morreu tempo depois. E só em 1929 essa questão papal foi novamente retomada, e passo a passo, o papado romano, através da Igreja Católica Romana, ela vem novamente tendo o seu poderio, sendo reconquistado passo a passo. Então a besta quem é? O sistema papal, na qual a Igreja Católica faz parte. Nós vimos que eles também declaram que o domingo é o dia do Senhor. E creem também na imortalidade da alma, como a gente sabe. E o falso profeta? Isaías 9,15. O ancião é o varão de respeito. Esse é o cabeça. E o profeta que ensina mentiras, esse é a cauda. Quem é o falso profeta, irmãos? Quem é o falso profeta? É o protestantismo de hoje, que estão com a Bíblia na mão, mas estão pregando o quê? Um evangelho confuso. O evangelho da confusão. Um evangelho torcido. Por quê? Porque estão bebendo o vinho de Babilônia. E naquele documento atrás a gente viu o quê? Que eles estão com a lembrança da igreja mãe. E aí olha só Apocalipse 17:5 que diz, e na sua fronte estava escrito um nome simbólico, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, em outras traduções, das meretrizes, ou seja, as filhas, e das abominações da terra. Então veja que tudo se encaixa realmente no contexto profético, de que esta Babilônia que está caída, porque os seus pecados foram patenteados, foram desmascarados, está dando o seu vinho da prostituição, que são as doutrinas errôneas, torcidas da palavra de Deus, para as pessoas beberem, e essas pessoas, através destas religiões, protestantismo, pentecostalismo,
pentecostalismo, o espiritismo, essa tríplice união que nós vimos, estão unidos em torno dessas duas mentiras, que é a imortalidade da alma e a guarda do domingo. Caminhando para o final, então, olha o que diz o documento: Reitoria de Santa Catarina, Norte de Michigan, Jornal da Paróquia, 21 de 5 de 95, Jornal Católico. Olha que ideia espetacular essa, minha gente. Talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a igreja já fez aconteceu no primeiro século. O dia sagrado, o sábado, veja que eles entendem que o sábado é sagrado. Interessante essa expressão, essa colocação. Foi mudado de sábado para o domingo. Olha agora, não por alguma ordem encontrada na Bíblia, não porque a Bíblia diz, porque realmente não há nada na Bíblia acerca disso, mas pelo sentido do próprio poder da igreja. Olha bem agora aqui. As pessoas que acham que as Escrituras devem ser a única autoridade, deveriam logicamente tornar-se adventistas do sétimo dia e guardarem o sábado sagrado. Amém? Amém? É uma boa ideia? Sim ou não? Você viu que raciocínio interessante? Olha, se vocês não creem na autoridade da igreja, que a igreja não está acima da Bíblia, e vocês não estão bebendo vinho de Babilônia, não estão guardando, né? Não querem guardar o domingo, né? Ou seja, na verdade eles guardam o domingo, mas não querem aceitar a autoridade da igreja. Estão guardando o domingo, estão crendo na imortalidade da alma. E mesmo diante de tudo isso, vocês ainda dizem que não aceitam a autoridade da igreja mãe? Então, por favor, sejam adventistas do sétimo dia e guardem o sábado. Porque eles pelo menos estão sendo coerentes com o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Então é um raciocínio muito inteligente esse do Reitoria de Santa Catarina. Apocalipse 18, versículo 1 a 4. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Amados, a verdade, o Evangelho eterno está iluminando toda a terra, está iluminando a sua vida essa noite, está iluminando a sua mente, está te levando a uma verdade que antes você não conhecia. E ele clamou com voz forte, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda, e detestável, porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Só aqui poderíamos fazer um novo estudo, mas vamos para os detalhes mais importantes. Olha agora. Ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos 7 pecados, e para que não incorras nas suas práticas. O que Deus está dizendo para você essa noite? Olha, você não sabia. Você estava sorvendo o vinho de Babilônia, mas você não sabia. E Ele diz para você essa noite: sai dela, povo meu. Saia do engano, saia da mentira. Agora, para onde Deus vai nos enviar, se Ele pede para nós sairmos da mentira? Para onde? Todos juntos, Apocalipse 14, 12? Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? Deus nunca vai chamar você para sair de um lugar essa noite, se Ele não tiver um lugar preparado para você nessa mesma noite. E Deus levantou o povo, e aqui é esse lugar. Deus levantou o povo adventista do sétimo dia, reunindo todas as verdades restauradas para pregar a todo mundo, e você é convidado para fazer parte deste povo e pregar essas verdades. Amém? Amém. E a terra está sendo iluminada com toda a glória dessa verdade. E Jesus não tardará a voltar. Todos estão ouvindo. E quando todo mundo ouvir e souber o significado de toda a verdade e tomar a decisão, ou a favor ou contra ela, Jesus virá. Apocalipse 12, 17, diz que o dragão irou-se contra a mulher, que é a igreja, o dragão Satanás, fez guerra aos demais filhos dela. Em outras traduções, diz o restante, ou seja, um remanescente, um pequeno povo, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Muitos realmente estão irados contra este povo, contra esta verdade, perseguição, são taxados de seita, de pregarem heresia. Mas muitos estão abraçando essa verdade que é impopular, mas que é uma verdade que virá para que todos reconheçam que Deus Ele tem uma verdade especial para este tempo do fim, e aí ninguém terá mais desculpa
para dizer que não sabia. João 10,16, Jesus disse: tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Deus está dizendo para você: olha, de repente você não faz parte deste povo, mas hoje eu estou conduzindo você. Se você é fraco, ele é forte, ele vai segurando a tua mão, ele vai caminhar com você. De repente as circunstâncias serão difíceis de você abraçar essa verdade, mas ele passou por circunstâncias muito piores e venceu, e você pode vencer também. Apocalipse 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Amados, Deus está hoje chamando vocês para fazer parte deste povo aqui nessa terra. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo, nos últimos momentos. Jesus está voltando, os sinais mostram claramente que Jesus está voltando. Muita confusão religiosa. Chega a ser um pouco difícil entender onde está a verdade. Mas hoje Deus nos mostrou através de fatos e contra-fatos, não existem argumentos, que Deus tem um povo e tem uma igreja que não arredará o pé de toda a verdade, amém? Amém. E Ele está convidando você a fazer parte deste povo, como eu falei em toda a pregação aqui, para ficar bem gravado realmente na sua mente. E um dia muitos aqui foram convidados e hoje estão aqui. E eu sei que você também está tomando essa decisão e em breve você estará testemunhando de que definitivamente faz parte deste povo, em nome de Jesus.